Nosso tema é hoje, então, esse que nós já sabemos, né, sobre as estratégias. É um tema essencial para a gente conseguir entender como a gente deve reagir nesse período. É um período muito diferente e, por isso, a gente não pode, em períodos diferentes, usar as mesmas metodologias. Né? Ontem nós fizemos um grande apanhado, né, de como estava o momento presente. E a gente falou de várias coisas, falamos de uma questão de olhar para as necessidades das pessoas, falamos de uma questão ética também, né? Então isso é bem importante. Hoje nós vamos fazer uma parte prática, muito tranquila, certo? Essa parte prática, deixa eu ver aqui, agora eu paro de olhar aqui para olhar para a minha anotação que hoje está em forma de escrito aqui nessa tela. Olha só, pensei o seguinte, gente, para a gente conversar. Já tinha anteriormente mencionado que nesse tempo você tem que pensar a estratégia em três partes. A primeira parte, vocês que já me acompanham, vocês sabem que eu vou falar qual é a primeira parte. A primeira parte que tem que ter total atenção e cuidado, adivinha qual é? Se você disse, você catequista, você está certo, está certa. Às vezes, na tentativa de cuidar de tanta coisa que está acontecendo ao nosso redor, na tentativa de estar presente na missão e de dar o nosso melhor, a gente acaba esquecendo que é muito importante a gente cuidar da nossa saúde mental, é muito importante a gente descansar, ter uma espécie de diversão, porque isso ajuda a gente a fazer higiene mental. Então, querido catequista, querida catequista, primeiro ponto aqui da nossa estratégia, primeiro ponto de tudo, nós vamos ver vários pontos hoje, é cuidado com a pessoa do catequista, certo? Eu tenho alguns amigos padres que são muito interessantes. Eles providenciam a cada semestre uma confraternização para suas catequistas. Eles alugam uma chácara com piscina, elas podem levar a família, é muito bom. Por que ele faz isso? Faz isso para que crie laços entre eles, mas que também para que eles vejam que são participantes de uma missão, que eles não estão ali como uma espécie de agregados e tal. Eu sei que todos os nossos padres pensam isso, né? E se tem algum padre querido nos assistindo agora, que bom, né? Pode também implementar na sua paróquia. Pensar na pessoa do catequista é pensar no seu bem-estar, não é mesmo? Ontem eu mandava um abraço, tá aqui, deixa eu pegar aqui, para não errar, né? Um dos padres mais interessantes que eu conheci, tá aqui, quer ver? Pronto, Padre José Geraldo, lá da Diocese de Bacabal, né? Eu gostei muito de conhecer o Padre José Geraldo. Ele cuida das pessoas com um carinho muito grande. Então, quando ele tem uma reunião, por exemplo, ele tem uma possibilidade que ele tem uma casa paroquial muito bem feita, muito bonita, né? Ele consegue providenciar que as pessoas tenham um momento de confraternização ao redor da mesa. Isso é bonito. Porém, olha só o que eu vou dizer agora. Não espere só essa atitude dos teus padres, se você é coordenador, coordenadora. Seja você a pessoa que providencia isso também. Não é? Uma vez eu servi em uma paróquia onde a coordenadora estava tão atarefada que ela nem conseguia saber o nome das suas catequistas. Então isso é difícil, é prejudicial para a unidade. Faça você, e você também que não é coordenador ou coordenadora ainda pode vir a ser, faça o teste de levar a organização da catequese dessa forma. Você vai ver que interessante. Providencie momentos de confraternização, cuide do catequista. Então o primeiro ponto é esse, cuidar do catequista. Catequista que está me ouvindo, você também é responsável por cuidar de você. Às vezes, no passado, eu dava algumas broncas, assim, algumas formações, dizendo: você tem que preparar o teu encontro, você não pode ir para o teu encontro sem preparar. E continuo dando essa bronca, mas agora eu acrescento uma coisa. Você tem que parar as coisas que você faz no nível energético, com muita vontade e com muita energia. Se isso te cansa, você precisa fazer uma pausa, precisa respirar. Talvez você precise se afastar de pessoas que não te fazem bem. Talvez você precise buscar ou encontrar algo que você goste de fazer. Isso é importante. Tudo isso te ajuda a se equilibrar. Sabe por quê, gente? A nossa correria do dia a dia acaba muitas vezes nos tirando do eixo. Acaba muitas vezes nos desequilibrando. E quando isso acontece, a gente não percebe. Às vezes a gente percebe no momento de pane. Isso não é bom. Isso não é bom. Eu vou recomendar um livro que não é para você, mas você pode ler. Não vai perder, não. O livro chama-se
O Sofrimento Psíquico dos Presbíteros. É um livro escrito para o nosso clero amado e virtuoso, mas esse livro traz algumas verdades até para nós leigos de vida apostólica, porque existe uma situação chamada síndrome de burnout. É assim mesmo que fala. Essa síndrome acaba acontecendo por conta de um desgaste muito grande que a gente vai tendo com muitas situações difíceis acontecendo, a gente tendo que dar conta. Catequistas que trabalham em regiões de periferia, como eu, ou catequistas que trabalham em regiões muito pobres, cuidado, vocês podem desenvolver isso se vocês não tiverem uma pausa, um respiro. Olha só. A Silvane está com uma preocupação aqui, olha só. A Silvane fala assim, Altieres, como chamar os meninos? Se as meninas são fadas sensatas, eles são príncipes encantados? Eu falei ontem que sim, Silvane, né? Nós catequistas, vocês têm que tratar bem a gente, né? Mas vocês podem também chamar a gente, por exemplo, eu tinha uma lista que eu fiz uma lista aqui, meus catequizandos acompanhando aí, viram essa coisa da fada sensata. Deixa eu ver se eu acho isso aqui, eu falo para vocês, tá? Isso aqui é uma coisa importante, né? Ah, sim, aqui ó, achei sugestão da Natália, minha catequizanda, ela falou assim, tio, pode chamar os catequistas de anjo de quermesse, tá bom? Quem gostar, anjo de quermesse é um. Pode chamar os catequistas de segurança de andor, é outra opção, porque na procissão vai os catequistas sempre ali ao redor do andor, né? Não sei, para segurar talvez. Você pode chamar também os catequistas, né? Os rapazes catequistas de maratonista de procissão, e você pode chamar eles também de secador de água benta. Bom, isso aqui é sugestão da Natália, viu, pessoal? Fada sensata, só as meninas mesmo. Teve catequista aí, rapaz que brigou comigo, queria ser fado também. Não cola, tá bom? Não pega bem. Não pega bem não, tá bom? Mas tá bem, vamos lá. Continuando então, né? Então, deixa eu ver o que mais aqui. O Augustinho falou que uma vez por mês eles fazem uma confraternização na casa de cada uma. Agostinho, mês que vem eu vou aí nessa confraternização. Me espere aí. Maria de Jesus. Ele pulou aqui, Maria. Puxa, que pena. Pulou, eu ia ler seu comentário, pulou e eu não alcanço mais. A Rita diz que essa dica é para ela. O Augustinho diz que a pausa deles é ir pescar. Que bacana, hein? E diz que a paróquia dele providencia vara e molinete até a isca. O padre leva a isca para eles. Parabéns, Augustinho, isso é legal. O que mais aqui? Deixa eu ver aqui. Irmã Socorro maravilhosa, linda, todo mundo decoração nesse momento para a Irmã Socorro aí, faça favor. A Irmã Socorro vai anotando os pontos, ela não deixa ninguém se perder. E ela sabe que às vezes eu faço um parêntese aqui, depois ela continua no próximo ponto. Irmã Socorro, beijo para você. Vamos lá. O que mais aqui, gente? Deixa eu ver os comentários de vocês aqui. Pronto, Fernandes, a Tatinha, né? A Tatinha concorda. Tatinha, inverte seu nome aí para eu não ler Fernandes mais. Matilde concorda, muito bem. Pronto. Perfeito. A Tatinha está, inclusive, pesquisando já o tema da síndrome de burnout. O nome do livro. Sim, Sandra, o nome do livro é O Sofrimento Psíquico dos Presbíteros, tá bom? Vocês encontram na Livraria Paulus. Pode procurar lá. Esse livro é muito interessante. Aliás, é bom você ler para também entender o lado dos sacerdotes e dos religiosos, né? Porque eles estão numa linha de frente muito difícil, né? Sofrimento Psíquico dos Presbíteros. A pessoa que escreveu é o William, prestou um serviço inestimável para o clero do mundo todo. Mas é um escritor brasileiro, né? Então, portanto, é um dos melhores. Diz o Francisco Marques, às vezes esquecemos até de nossa família. Uma vez um padre falou para mim uma coisa: primeira família e o tempo que sobrar dedique à igreja. Corretíssimo, correto. Não é, gente? Deixa eu ver o que mais aqui para acompanhar. A Leila Maria diz, nossa coordenadora, junto com o nosso pároco, organizaram uma confraternização por semestre. Esse que é um pároco bom, viu? Parabéns, Leila. Excelente, viu? Tá bom, vamos em frente então. Vocês têm dúvidas? Vocês querem apresentar alguma dúvida? Primeiro ponto então, gente, é esse. Cuida de você, tá? Cuida de você. Porque se você não cuidar de você, como é que você vai cuidar das almas que Deus te confiou? Se você não cuidar do teu equilíbrio mental, psicológico, físico, se você não se alimentar direito, como é que você vai fazer maratonas físicas e mentais e tirar poeira da água para você conseguir evangelizar as pessoas hoje? É difícil, não é fácil. A vida da maior parte dos catequistas é muito, muito sofrida por muitos motivos, né? A gente é pessoa normal, a gente tem nossos sofrimentos normais, mas além disso a gente tem que fazer uma divisão que é um pouco difícil. Você tem que dar tempo para a tua família, cuidar dela, você tem que ter o teu tempo profissional todos os dias,
E ainda você tem que ter um tempo grande para você cuidar da formação catequética, da tua formação e tal. Então, olha só o que a Joana Kretzmann, nossa amiga, escreve. Catequista é uma pessoa que precisa ser valorizada. Anote isso. Somos ferramentas e, se não cuidarmos dessas próprias ferramentas, elas vão acabar se sentindo sem valor. Por isso, temos programado, uma vez por ano, lá na diocese dela no caso, um passeio em agosto e a confraternização pelo Dia da Catequista. Excelente, excelente. A Bruna Prinz diz assim: quando não temos preparo psicológico, quando trabalhamos com pessoas, acabamos absorvendo os problemas. É verdade. Sabe por quê, gente? Uma característica que nós temos é a empatia, eu e você. Não é um autoelogio, não, viu? Não fique pensando isso, nossa, como que ele elogia as catequistas, né? Isso que ela falou é excelente, porque a gente precisa cuidar, porque como nós somos muito empáticos, às vezes a gente funciona como esponjas, absorvendo os problemas, as situações, ou às vezes a gente funciona como para-raio, pronto para interceptar qualquer dificuldade que pode cair no nosso catequizando ou na família dele. Tô mentindo? A gente faz isso. A gente, como esponja, absorve todas as preocupações ao redor e, como para-raio, a gente acaba muitas vezes também se antecipando aos problemas. E isto não é algo bom. Isto não é legal, certo? Isso é muito complicado, muito problemático. Então, o primeiro ponto é esse. Dentro também do cuidado com a pessoa do catequista, gente, olha só. Dentro desse cuidado, a gente tem que lembrar o seguinte, que faz parte do cuidado com o catequista, tua autoformação. Qual foi a última vez que você leu um livro na tua vida? Se isso aconteceu, você precisa repensar. Se isso aconteceu há muito tempo, você precisa se repensar, porque parte da tua autoformação é ler, se informar, entendeu? Você tem que fazer isso. Se você não faz isso, você vai deixando de absorver muita coisa que você precisa. E como o nosso tempo presente é um tempo muito exigente, que você está sempre antenado com muitas coisas, se você demora um pouquinho, você fica para trás no processo todo. Não pode, né? Não pode não. Então, olha só, primeiro o teu equilíbrio pessoal, depois o teu equilíbrio formativo, tá? Agora a gente vê também, gente, é o segundo ponto. O segundo ponto é a família do catequizando, tá? Esse é o segundo ponto. Sabe por quê? A gente sempre se depara com uma dificuldade muito séria que realmente é a família do catequizando. Não que ele seja o problema, não é o que eu estou dizendo, mas a família do nosso catequizando, ela é pré-evangelizada ou ela não é evangelizada. O que significa isso, afinal de contas? Significa que você terá um trabalho maior para se aproximar delas. Em encontros passados, por exemplo, a gente falava que a família do catequizando é refratária, ela não colabora muito, às vezes ela faz uma crítica para a pessoa do catequista. Não é verdade? Não acontece isso com vocês? Com quem já aconteceu uma situação dessas? Comigo já aconteceu. Direto acontece. Então veja que coisa. Quando acontece uma situação dessas, a gente tem que entender que eles também são o objetivo da nossa evangelização. O tempo da pandemia, gente, nos ajudou muito para entender essa situação. Né? Essa situação aqui que é as famílias têm uma fragilidade muito grande e elas ficam gratas quando você demonstra proximidade. Tem família que é difícil se aproximar por muitos motivos, né? Elas têm uma visão diferente de quem é da igreja, elas acham que a gente vai pedir alguma coisa e tal. Ou elas acham que talvez a gente não pode colaborar em nada. Mas, nesse tempo da pandemia, tenta se aproximar da família. Sabe por quê? A gente vai ver no fim, mas eu já digo agora. A família é a primeira catequese que a criança tem. Não são os pais que são os primeiros catequistas, viu? Olha o que eu estou dizendo. Pode anotar isso. A família é a primeira catequese que a criança tem. Como assim? É diferente uma coisa da outra. Primeira catequese significa que aquele ser humano vai aprender as relações sociais, relações de respeito, de cuidado na sua família. Vai aprender os valores de verdade, de bondade na sua família. Isso aí significa que a família é uma grande catequese. É isso que significa. Depois vem a figura do pai e da mãe como catequista. E as duas coisas não são sinônimos, tá? Ficou claro para vocês? Eu sempre dou um exemplo, né? Uma vez eu fui visitar uma família de um catequizando. E naquela semana, aquele catequizando tinha apresentado um encontro sobre a mentira e a verdade.
Encontro muito bem feito, né? Inclusive esse encontro estou pensando em colocar no próximo livro Rotas de Navegação. Ficou muito bem feito, né? E claro, eu ajudei ele nos bastidores, dei as indicações do catecismo, da Sagrada Escritura, tá? Ele fez o encontro do jeitinho dele lá, ficou muito bom. E eu visito os meus catequizandos, como você deve fazer também. Então, num determinado, não é que eu vou toda semana lá, não é isso, né? Mas cada 2 meses, pelo menos, eu tento aparecer. Num determinado momento, eu fui então na casa desse catequizando, e o pai, no carinho, assim, na tentativa de me acolher bem, de me tratar bem, o telefone tocava, e o pai falava assim, fala, filho, fala que o papai não tá. Isso aconteceu 2, 3 vezes, né? E eu falava, não, mas o senhor pode atender o telefone. Eu só vim aqui mesmo para, né, passar, falar um oi e tudo mais. E o pai falava assim, não, faço questão. Eu gosto que o senhor venha aqui, a gente bate um papo e tal, o senhor não vem sempre. Mas aí, até que na terceira vez, o menino falou assim, desse jeito. Atendeu e falou, olha, meu pai mandou dizer que não tá bom? Mas liga depois, porque na verdade ele está atendendo o catequista. E depois ele desligou o telefone e a gente ficou com a cara no chão. E aí o menino veio e deu um sermão no pai. Olha, pai, essa coisa de mentir e tal não é legal, não é certa, né? A gente já viu isso na catequese essa semana. E eu já tinha falado pro senhor. Então isso foi muito interessante. Aconteceu há alguns anos, eu nunca me esqueço dessa história, né? O impacto que tem, então, quando você tem uma proximidade com a família. Isso é muito importante. Você tem uma possibilidade de ver como é a catequese que aquela criança recebeu. E como são os catequistas primeiros que ele tem. Ficou claro para vocês? Podemos ir em frente? Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. A Soraya escreveu uma coisa interessante aqui. Ó. Eu penso que dar sobras de tempo já não é legal, mas reservar um tempo para a formação, para servir a igreja. É isso mesmo, gente. Não se dê sobra. Dê um tempo bom para você, né? A irmã Socorro, por gentileza, explica novamente essa questão. Sei que há diferença, mas não sei explicar. Imagina, irmã. A questão é, a família, gente, a família que nós temos é uma catequese, ela mesma, sabe? As relações, o conjunto de valores que é falado ali, sabe? Você já reparou, por exemplo, que pessoa que faz chacota da outra pessoa, você sabia disso, do que eu vou dizer, que talvez você sabia, ela aprendeu isso em casa, nos primeiros anos de vida. Né? A criança aprende vendo o pai e a mãe ridicularizar os outros por qualquer questão, e ela leva isso para a vida. Os pais são realmente os catequistas, mas olha só, nós estamos falando de uma relação, né? Aquela relação que se estabeleceu ali no caso é uma relação catequética, entendeu? Vou dar um exemplo da nossa mitologia católica, né? Diz a lenda que um monge saiu para evangelizar e pegou o noviço junto com ele. E falou, vamos evangelizar hoje na vila. Aí eles foram pela vila, colocaram o capuz no hábito e tal, e foram andando. E as pessoas só falavam bom dia, para os 2 monges, né? Para os 2 frades. E eles não falaram com ninguém, não tiveram uma conversa com ninguém, deram a volta pela vila e voltaram para o monastério. Aí o noviço perguntou, Vossa Graça, por que, Vossa Caridade, aliás, Vossa Caridade, por que é que a gente não evangelizou, se o senhor disse que a gente ia evangelizar? Aí o mestre disse a ele, olha meu filho, na verdade a gente evangelizou muitas pessoas sim, só com a nossa presença. Entendeu, pessoal? A catequese é a presença, é nesse sentido. Agora, claro, catequese e catequista estão ligados, né? Se o monge parasse para falar com a pessoa diretamente, seria sim uma catequese próxima. Ficou clara a diferença, gente? Catequese são as relações. Eu vejo você, por exemplo, fazendo uma ação boa com relação a uma pessoa, isso me inspira a fazer também. Você não me falou nada, mas a tua ação foi uma catequese. Agora, se você vier para me falar, isso será atuação de catequista, tá bom? Vamos em frente? Vamos para mais um detalhe importante aqui. Primeiro ponto, então, é você. Segundo ponto é a família. Terceiro ponto, claro, o que você acha? Deixa eu ver se tem alguma coisa mais para falar da família. Mas o terceiro ponto vai ser o catequizando. Né? E agora a gente vai entrar a parte das estratégias, tá? Vamos lá, vamos para a parte das estratégias, então, que agora é catequizando. Catequizandos. Ó, eu pensei aqui em 3 coisas aqui. Nesse terceiro ponto, 3 coisas. Primeira, você tem que olhar se o teu catequizando não está sendo bombardeado de conteúdos escolares. Por quê? De repente, eles não estavam acostumados, né, estavam indo para a escola e tudo mais. Quando a gente faz conteúdo online, eu não sei se você sabia, mas a carga de informações é muito maior do que no encontro presencial. Sabia disso?
Por exemplo, aqui, infelizmente, eu não estou conseguindo interagir com todos vocês. Mas se fosse um encontro presencial, como quando eu vou na tua diocese, por exemplo, faço questão de ouvir cada pergunta, de dar o microfone na sua mão para deixar você falar. Tem algumas pessoas que gostam de falar bastante, né? Então não tem problema, faz parte. E a gente sabe, eu já falei para vocês, que a fala humaniza. A fala é capaz de humanizar a pessoa. Então, olha só, com os catequizandos você tem que primeiro, lembrando do método ver, julgar, agir, ver, iluminar, agir, você tem que olhar e perceber se ele não está tendo excesso de coisas. Por que isso? Se ele estiver tendo excesso de coisas, gente, o que ele vai acabar priorizando por conta da nossa cultura, por conta de muita coisa, são os conteúdos escolares, tá me entendendo? É isso que vai acontecer. Agora, se ele estiver sobrecarregado de conteúdos escolares e você, catequista, jogar para ele conteúdos doutrinários, conteúdo de doutrina para nós envolve informar, assimilar informações, envolve gravar coisas, decorar e tudo mais. Doutrina é um conjunto de informações também. Então, nesse caso, gente, olha só o que eu vou dizer, preste atenção. Talvez, não é que eu vou dizer que tem que ser assim não, mas talvez hoje, se o teu catequizando está sendo bombardeado de muitas cobranças escolares, preste atenção para você não dar conteúdos doutrinários assim, em forma de lição, em forma de trabalho, em forma de qualquer coisa que já pareça uma coisa escolar. Primeiro, não pode mesmo. A gente já sabe disso há muito tempo. Segundo, vai ser uma concorrência desleal e você vai gastar a tua autoridade fazendo isso, tá? Não faça, se for o caso. Ah, mas eu vou ficar sem dar uma presença? Não. Manda um oi. Há algumas coisas que eu vou propor aqui logo abaixo que você vai gostar. Trabalhe com eles outras formas de conhecimento, de interação que eles possam achar importante. Eu recebi tanto exemplo bom aqui hoje, eu devia ter anotado, devia ter anotado para falar para vocês. Né? Mas não vou falar de nenhum para não correr o risco de trocar os nomes das pessoas. O que mais? Algo que eu sempre falo para vocês aqui, ó. O segundo ponto é esse. Então, o primeiro um pouco evite conteúdos como tarefas. Tá? Segundo ponto. Se você vai ter uma proximidade com eles, não faça de cima para baixo. Eu sempre falo isso. Tenta fazer numa comunicação horizontal. Como é que acontece a comunicação horizontal à distância? É muito simples. Você tem sempre dois níveis de contato com o teu catequizando. Quase todo mundo aqui, tá? O primeiro nível de contato que você tem é direto com ele, no número de WhatsApp do pai ou da mãe ou dele, tanto faz. Mas é um contato com ele. Esse é um nível. O outro nível de contato que você tem é no grupo. Seja o grupo de WhatsApp, seja o grupo físico. Qual que é a minha recomendação para você? Duas coisinhas. Anote isso aqui, ó. Incentivar no privado e elogiar no público. Olha só como que dá certo. Comigo, gente, dá muito certo isso. Sempre que eu tenho uma missão, eu chamo de missão, né? A gente trabalha tudo aqui como se fosse uma agência missionária, meu grupo de Crisma, né? Tanto que eu falo equipe de Crisma com eles, né? A nossa equipe de Crisma tem missões. A gente faz a cada tempo uma avaliação do encaminhamento, a gente repensa o que deu certo e o que não deu certo. E quando eu tenho, por exemplo, uma missão para eles, por exemplo, vou citar uma que foi pedido recentemente. Produza um vídeo sobre o Espírito Santo, produza um documentário sobre o Espírito Santo. Aí a gente dividiu a equipe em grupos. Um grupo cuidaria do texto, outro grupo cuidaria das imagens, outro grupo cuidaria de montar áudio e vídeo. Foi assim que aconteceu. E é claro que a gente sabe que os catequizandos são um pouco, às vezes, desanimados, são cansados. O que eu fazia? Eu pegava aqueles que são mais assim afoitos, né, que são mais líderes, no privado eu falava, por exemplo, Raquel, tudo bem com você, Raquel? Tudo bem, tio. E aí, como é que está o andamento da tarefa? Você está conseguindo pegar boas imagens do Espírito Santo? Tô, tio, tá muito legal, aqui tô conseguindo. Raquel, então faz uma ajuda pro tio aí. Vai lá no grupo e dá uma animada no grupo, fala que você está conseguindo, isso vai ser bom. Aí depois eu ia para o catequizando que talvez não estava tão assim antenado e falava, tô dando nomes fictícios, evidentemente, e falava assim para eles, assim, para um, por exemplo, Márcio, como é que tá o andamento aí da missão? Tá tudo bem? Tá conseguindo? Vamos conseguir produzir o documentário? Ele falava, ele demorava para responder, já sabia, né? Não tá nem conseguindo responder. Mas depois ele falava, mais ou menos, eu já sabia. Márcio, você é um cara maravilhoso, viu? Você é um jovem nota 10. Ó,
vou te dar uma ajuda aqui, faz isso, faz aquilo, põe no grupo para incentivar o povo. Pronto, já aí o Márcio colocava lá. Então, gente, a gente faz isso. Você incentiva no privado e elogia no público, né? E também eu peço para alguns pais também dar uns elogios em público lá, porque no nosso grupo tem os pais também. Isso dá certo. Claro que isso dá certo se você tem internet. A gente vai falar daqui a pouco para quem não tem internet, tá? A gente vai falar algumas coisas para quem não tem internet. Então você faz isso. Primeiro, então, pede ajuda. Pedir ajuda é muito importante. Pede ajuda para os teus catequizandos, porque isso quebra a comunicação não fica vertical, ela fica horizontal. Pede ajuda, incentiva no privado, cobra não, elogia no público, tá bom? Conseguiram anotar aí? É uma forma importante de você trabalhar com os teus catequizandos. Trabalhar com pessoas, tem que lembrar que você está sempre trabalhando no limite da instabilidade. O que é o limite da instabilidade? Você não sabe se aquela pessoa está bem, possivelmente, quase sempre ela pode não estar bem, possivelmente nesse tempo ela vai estar cansada, estressada. Catequizando que está há muito tempo em casa com os pais está estressado, porque os pais não estavam acostumados com eles, em casa o dia todo, os pais também não estavam acostumados um cônjuge com o outro. Aí fica uma situação muito difícil, né, de administrar às vezes. E às vezes, isso é o que eu pensei hoje, né? Eu pensei, numa situação dessa, se você catequista não tiver tato, você vai funcionar igual a vaca na sala de jantar. Você já viu essa história? Um homem tinha uma família, claro, né? Só que ele reclamava muito que não dava mais para aguentar a esposa, porque a esposa de vez em quando vinha aí a mãe dela, a sogra, e aí ficava mais difícil ficar na casa ainda. Aí um dia veio todo mundo passar as férias na casa dele. Então veio o cunhado, veio outro irmão, veio não sei quem, encheu de gente. E a cabeça dele não aguentava mais. Aí ele foi lá reclamar pro padre: poxa, padre, o que eu faço? Porque eu não estou aguentando mais esse povo lá em casa, tá difícil. E o padre falou assim para ele: meu filho, você vai fazer o seguinte, você vai pegar uma vaca e vai pôr na sala da tua casa, que aí você vai pensar e que isso vai te dar a solução, tá? Você tem que fazer como eu estou mandando, essa simpatia é infalível. Como os padres ensinaram simpatia. Aí o senhor colocou a vaca e aí ficou um caos mesmo, ficou um caos imenso, enorme. Ninguém aguentava mais. Aí ele foi na semana seguinte lá reclamar: olha, seu padre, a minha casa vai explodir se não tirar aquela vaca de lá. Aí o padre falou: pronto, então pode tirar, então que já deu o limite. Quando tirou aquela vaca foi uma paz, um sucesso, né? Um sossego. Eu e você, que estamos entrando na casa das pessoas, temos que ter esse tato, viu? Temos que ter esse tato. Eu lembro de uma vez quando eu era pequeno, eu não sei o nome delas, eu não vou lembrar, mas iam duas senhoras da comunidade lá na minha casa, bem na hora que a minha mãe estava fazendo almoço. E isso era para minha mãe pagar a língua, porque ela reclamava das testemunhas de Javé, né? Jeová, sei lá. Reclamava deles, porque eles chegavam bem na hora de fazer o almoço e queimavam o almoço. Aí essas senhoras da comunidade iam lá bem na hora do almoço. Então eu sempre lembro disso. Mas não é que ela não ia na hora do almoço, ia para, sei lá, atrasar o almoço e tal. Eu sempre lembro disso para que eu e você não tenhamos essa postura talvez indelicada, né? Isso não ajuda na nossa proximidade com a família, tá bom? Já aconteceu isso com você? Você está fazendo alguma coisa e chega lá alguém na hora bem assim importuna, né? E quer conversar e tal. Quero te vender a revista Sentinela, não tem isso aí? Tem aquele pessoal que vai vender Sentinela, né? Então, vamos em frente. É só para você pensar nesse sentido, né? Vamos lá. Vamos falar de uns exemplos, então. E depois de falar dos exemplos, a gente fala onde não tem internet, tá? Pode ser assim? Estou atualizando aqui a tela para conseguir pescar algum comentário. Pode ter certeza que eu volto no comentário assim que se harmonizar tudo aqui. Muito bem. Acho que está voltando aqui. Está voltando. Aqui a Tatiana dos Santos escreveu: verdade, o elogio é fundamental. Elogio faz milagres, né? Faz milagres. Por isso que eu criei esses elogios aqui, né? Eu e a minha catequizada criamos os elogios aqui para elogiar os catequistas, né? Secador de água benta, que eu falei mais? Não lembro mais. Tá aqui anotado aqui, né? Segurança de andor, né? A Silvane diz que vai arrumar muitas vacas. Pronto, Silvane. Mande uma para cá também, que nós estamos precisando da nossa paróquia. Aqui em São Paulo. A Denise está dizendo o nome do pessoal, né? Eu vou fazer um parêntese aqui, pessoal, que não tem a ver com o tema, mas eu quero fazer, né? Essa expressão Jeová é errada, tá? Por que é errada?
Na Bíblia hebraica, o nome de Deus é um tetragrama, 4 letras, né? É uma sigla. Eu sou aquele que estou sendo, diz mais ou menos isso. Ou eu sou aquele que sou, ou eu sou aquele que é, ou eu sou aquele que serei. É uma sigla para isso, né? Em 1390, tem um livro, é o livro A Origem de Javé, um livro muito bom. Anota esse nome desse livro, é o livro da editora Paulus também. O livro A Origem de Javé é um livro muito interessante. Ele fala que então no ano 1390, eu posso estar enganado com a data, tá? Me perdoem se eu enganar, um monge de Florença fez uma tradução do Antigo Testamento e por alguma coisa assim maçorética ele traduziu Yahvé como Jeová. Aí veio, né, tem um grupo religioso, né, que se chama Testemunhas de Jeová, e toda vez eu erro o nome deles, né, Testemunhos de Javé. É porque o nome Jeová não existe. Converse com qualquer rabino judeu que ele vai te falar. Este nome não existe, é Javé, ou Yahvé, e ainda assim eles não falam, né? Elisângela, queria que você falasse um pouco sobre a questão do encontro online nessa época de pandemia, que é o que nós vamos fazer agora, viu? Obrigado por lembrar. Realmente o conteúdo fica maior para eles fixarem. Estava até pensando em fazer uma revisão impressa e entregar para eles. Olha, Elisângela, essa ideia não é ruim, é boa, sabe? É boa. Porém, melhor que você fazer o resumo, se é que eles podem, né? Peça para eles fazerem. Eu vou agora, gente, falar de estratégias para os encontros catequéticos. Prestem atenção, que são estratégias que dão certo. São estratégias, primeiro, que eu testei. Eu preferi falar dessas, tá? Olha só. Vamos lá. Há uma estratégia muito importante que a gente já, inclusive, recebi aqui hoje à tarde vários exemplos dessa estratégia. Ela pode adotar várias formas. Jovens e adolescentes têm uma propensão para a competição. Faz parte da psicologia do universo adolescente medir seu potencial com os outros. É parte do processo de aprendizado isso, tá? Então, o adolescente quer correr, ver que chega primeiro, adolescente quer levantar a mão e responder primeiro para a professora, para a catequista. Adolescente é uma pessoa, e jovem também, e criança também tem esse aspecto. Eles são competitivos, tá? Isso é muito importante. Então, anote isso aqui. Primeiro ponto, utilizar a competitividade. Utilizar no bom sentido, catequeticamente. Há um antigo recurso que nossas comunidades fazem há muito tempo, que é a gincana bíblica. Ou gincana de qualquer outro tema, gincana dos santos. Como é que acontece qualquer gincana? Ela tem um mecanismo muito simples. Primeiro que a palavra divisão não cabe na gincana. Como assim? Não vai dividir o grupo? Não, você vai reunir grupos. Então você vai reunir o grupo rosa, o grupo azul, o grupo lilás, sei lá. Ou você vai reunir o grupo de São Pedro, de Santo Antônio, de São Judas. Reúna os teus catequizandos em equipes colaborativas. E passe para eles ações que eles possam conseguir desenvolvendo. Olha só, hoje, essas gincanas ou quiz, né, como se diz, podem ser feitas de muitas formas. Podem ser feitas por WhatsApp, podem ser feitas pelo Google Meet, podem ser feitas de muitas formas, por SMS, podem ser feitas por várias formas. Criar uma estrutura de competição saudável vai fazer com que, por exemplo, um grupo produza um conhecimento, outro produza outro, um grupo pesquise a vida de um santo, outro grupo pesquise outro, ou pesquise um conteúdo que está no livro bíblico, mas o essencial, gente, é que este tipo de atividade dá muito certo. É um tipo de atividade que não tem como não dar certo. E claro que você, depois que reuniu as equipes, né, você vai nos privados incentivando. Também falamos sobre essa questão que está muito em voga ultimamente, né, que é o quiz, ou quiz, tanto faz. Não, ele leva em conta um conjunto de conhecimentos e grupos divididos também. Dá certo, dá para fazer também, fica muito legal. Dá para fazer como se fosse passo ou repassa, fica lúdico. Aqui, olha só o que eu vou te falar. Aqui, nesta forma de transferir conhecimento, você tem que usar o universo lúdico, tá? E você tem ali um foco muito claro, muito concreto na tua frente, metodologicamente falando, e você vai colocar ali nesse foco o empenho da equipe. Você vai animá-los, incentivá-los. Com premiação simbólica, com várias coisas, né? Esses títulos aí que vocês criaram, vocês podem criar uns títulos e oferecer para eles, né? Então eles vão gostar muito, vão achar bom. Eu mesmo coloco muitos apelidos, né, nos meus catequizandos, eles dão muita risada, eles dão muita risada. E isso vale a pena, né? Claro, aqui em São Paulo tem uma realidade, né? Eu não faço mais isso, mas eu fazia, eles gostavam, né?
tem uma realidade que é a Fundação Casa. Então, aqui na Fundação Casa é onde, na verdade, eu já fiz um trabalho de evangelização lá e fiquei bem amigo dos meninos, né? Lá com eles, eu falava assim, quando eu chegava para fazer a aula, eu fui professor, eu falava assim com eles: e aí, Fundação Casa, tudo bem? Ou foi bem, né? Eles davam risada, né? Eles davam risada, muita risada. Então, isso eu estou dizendo de um contexto específico, né? Então, eu mexia com eles e falava: olha, vocês são gente muito bagunceira mesmo, né? Vamos ver se vocês são bons mesmo, hein? Que tem um desafio para vocês aqui incrível. É claro que aqui eu estou falando no contexto escolar, mas você também pode usar essa estratégia de incentivar o desafio dos teus catequizandos, tá? Dá certo. Já que eu vejo que vocês estão escrevendo aí, eu vou continuar aqui com mais uma questão aqui, ó. Olha só. Terceiro ponto. Temas interessantes do catolicismo. Não existe, escute o que eu estou dizendo, não existe nenhuma religião que tenha conteúdos mais enigmáticos, mais, como é que eu vou dizer, mais fascinantes, mais curiosos que a nossa religião. Qualquer setor que você pega do catolicismo, você vai ter esse tipo de coisas. Eu me lembro de uma vez, há uns 2 anos atrás, em que a gente resolveu falar do Papa. Então a gente pegou toda a história dos... Toda é muita coisa, mas a gente pegou várias curiosidades e trabalhou com elas. Desde o primeiro Papa, que é Pedro, até Sua Santidade, o Papa Francisco. E a gente trabalhou de uma forma muito legal, muito tranquila. E eles gostaram, porque o que eles queriam saber eram as curiosidades. Até quando teve um Papa casado, qual que foi o Papa que foi filho de outro Papa, essas coisas assim eles gostavam de saber, né? Enfim, foi muito interessante. Qual que foi o Papa que mandou fazer uma armadura para ele, depois subiu no cavalo e caiu do cavalo, esse tipo de coisa eles gostavam muito. O Papa que foi Papa com 16 anos. Olha, qualquer setor que você pega dos conteúdos católicos, você tem uma série de conteúdos legais para trabalhar. Trabalhe esse tipo de coisa. Hoje, como a gente não está com essa possibilidade de fazer encontro presencial, o que eles puderem reter do catolicismo pode ser interessante. E eu estou aconselhando uma coisa para vocês. Tenta trabalhar com o teu catequizando a vida dos santos que enfrentaram problemas de pandemia, ou de epidemia, ou de doenças difíceis. Você vai encontrar dezenas de santos assim. Você pode pedir para cada catequizando pesquisar aquele santo, não é difícil achar na internet essas informações. E o que você vai fazer com essas informações? Aí que tá, agora vem o nosso quarto ponto aqui, ó. Organiza com os seus catequizandos algo que possa ser visível, que eles possam ter orgulho. Os meus catequizandos, em tempos passados, já fizemos blog, naquela época, já fizemos perfil de Facebook, já fizemos canal de YouTube. Evidentemente, tudo isso, gente, no meu caso aqui, só as famílias que têm acesso, só elas. Mas se você organizar, por exemplo, uma página de Facebook onde os rostinhos deles não aparecem, não tem problema de espalhar para todo mundo ver. Então, o que você pode fazer? Você pode trabalhar com o teu grupo de catequese como se fosse uma redação de uma página, de um blog, de um canal. Não é difícil fazer isso, não é difícil. Você pede que eles façam as pesquisas, peça que eles escrevam com as palavras deles o que eles entenderam, por exemplo, da vida de São Bernardo Tolomeu. São Bernardo Tolomeu, estou dando o exemplo de um fundador beneditino, né? Ele fundou um ramo da ordem beneditina, que são os monges olivetanos, e ele agiu num tempo de uma grande crise de saúde na Europa, entendeu? Então isso é importante. Organize eles assim, porque eles vão ver a produção deles e vão ter orgulho. Eles vão ter muito orgulho. Algo que sempre fascinou as crianças na escola é que elas veem que os trabalhinhos delas ficam colocados assim nas paredes da escola. Não tinha isso antigamente? Hoje não tem muito. Mas você, catequista, também tem que dar para o teu catequizando a percepção de que ele também constrói o conhecimento. Se você ficar esperando que ele vai receber de você o conhecimento, ou que você vai passar um texto e ele vai gravar aquele texto, gente, não funciona mais assim. É melhor você receber do teu catequizando um texto de 6 linhas mal escritas, é uma comparação só, do que mandar para ele um texto, às vezes, de 6 páginas. Às vezes é melhor isso. Aquelas 6 linhas ele teve que ter um trabalho mental para fazer. Mas aquelas 6 páginas talvez ele nem venha ler. É a realidade, né, gente? É a realidade. Então, estimule produções que incluam mídias digitais, redes sociais, tecnologia. Eles gostam disso, né? Eles gostam muito. A Maria de Jesus Câmara diz que o sarau bíblico também. Sarau bíblico, muito bem, viu? A Tatiana, nossa paróquia faz gincana todos os anos. Essa gincana que ela fala é uma gincana presencial, deve ser boa, né?
Faça também online. Joana, parabéns. Os hackers ajudaram, pois hoje está melhor de acompanhar. Ontem me senti perdida. Muito bem, gente, muito bem. A Tatinha disse, pode-se criar um portfólio? Pode mesmo, pode criar uma revista. Uma vez eu criei uma revista impressa com os meus catequizandos de perseverança. Ficou excelente, ficou espetacular. Claro que só teve um volume, mas foi bom, né? Cada um levou para mostrar para os pais, ficou incrível. A Bia, eu usei muito e eles ficaram felizes. E tiro foto deles junto aos trabalhos. Pronto, pronto. Gente, olha só. Tirar foto é muito importante. A pessoa gosta de se ver representada. Todo mundo gosta de se ver representado. A imagem exerce um fascínio sobre as pessoas. Toda a produção visual que a gente cria, por exemplo, seja lá na nossa página, tem lá o nome do repórter, tem a foto do repórter, tem lá uma biografia, por exemplo, André torce para o Palmeiras e gosta de lasanha. Tem lá uma coisa assim, né, por exemplo, né? E ele é muito fã do, sei lá, das Crônicas de Nárnia. E tem a fotinha do André. Tá lá embaixo do texto que ele escreveu. Eles gostam disso, gente. Eles se sentem valorizados. Eles marcam a avó, marcam a tia, marcam não sei quem, marcam o colega da escola. Olha, o texto que eu produzi aqui com a nossa equipe de perseverança. Olha que beleza. Entendeu, gente? Isso é bem interessante. Ó, então nós vamos aqui para um ponto que é importante. Tem um podcast muito interessante chamado Café da Manhã. Ele está no Spotify. Você pode ter acesso a ele. Tem um dos programas desse podcast que é a questão da internet no Brasil. No Brasil nós temos 50 milhões de pessoas, gente, que não tem acesso à internet. Sabe? Não tem acesso à internet. Não tem mesmo. Sendo que 37 milhões de pessoas nem têm meios de ter internet. Não tem telefone, não tem energia ou não tem internet. É isso. É um fato. Agora, os pesquisadores estavam dizendo, e eu já disse isso em outro momento, que se for para levar o número de quem tem internet mais ou menos assim, o número sobe muito ainda. O número sobe para cerca de 120 milhões de pessoas que têm acesso precário à internet. Significa que nós estamos, então, fazendo todo um esforço e às vezes tem um catequizando nosso que não tem internet. Olha o que eu vou te falar agora. Você pode prestar atenção nisso? Para tudo que você está fazendo e presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Eu quero lançar agora, hoje aqui, nós somos mais de 300 pessoas, uma campanha. Eu quero pedir para você, como eu que tem 3 ou 4 aparelhos de celular, eu tenho 4, 2 funcionam maravilhosamente bem, eu não preciso de tudo isso. Eu já estou me articulando aqui com alguma região episcopal de São Paulo para a gente fazer a mesma coisa. Eu quero que vocês que estão me acompanhando, que tem algum aparelho de celular que funciona, que tem boa qualidade, que vocês possam, nas suas dioceses, lançar essa campanha. De, primeiro, sondar qual catequista não tem um aparelho bom para acompanhar formações, para participar. Primeiro nós vamos pensar nos catequistas, porque tem muitos catequistas, irmãos nossos, que não estão presentes aqui, tá? Esse é um fato. A gente vai fazer isso, reúna aí você coordenadora paroquial, você que é catequista de boa vontade, você coordenador, coordenadora diocesana, faça essa proposta de lançar essa campanha para todo mundo de boa vontade que tem um aparelho sobrando em casa. Reúnam esses aparelhos com seus carregadores e façam um censo para que vocês possam distribuir nas suas dioceses esses aparelhos para catequistas, principalmente catequista jovem. Às vezes catequista jovem não tem um celular sempre. Às vezes ele usa do pai, da mãe, ou às vezes ele usa um que o pai e a mãe usou 10 anos atrás. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque, olha, nesse momento que nós estamos passando, estão fervilhando de ideias, estão fervilhando de informações maravilhosas, só que parte significativa do nosso povo está ficando de fora disso. Nós não podemos permitir isso. E eu sei que todo mundo que está me ouvindo aqui tem boa vontade e bom coração. Então eu estou lançando oficialmente essa campanha aqui com vocês. O principal nós temos aqui, um coração generoso e uma mente de boa vontade que é a tua. Me ajuda nisso. Me ajuda a saber se na tua diocese tem lá naquela paróquia, lá do fim, né, do limite da diocese, naquela comunidade mais afastada, alguém especial que pode estar precisando de uma ajuda. Tá? O celular é hoje uma janela para o mundo. O celular é uma janela para o mundo. Nós que somos corpo de Cristo, temos que favorecer para que aqueles irmãos nossos possam também olhar para essa janela e ver tanta coisa boa que está acontecendo. Não é verdade? Então eu conto com você nesse sentido. A segunda coisa que eu vou pedir, mas eu vou pedir para as paróquias, e peço aqui mesmo, em rede nacional.
Quero pedir para você, padre que está nos acompanhando, sacerdote maravilhoso, você, irmã, mulher sagrada, né, religiosa que está nos ouvindo, que cuida da catequese, providencia planos de internet para os teus catequistas. Eles são a força viva da tua paróquia. Você que está na região de pandemia, nesse momento que não pode sair, precisa ter acesso a esse tipo de coisas. Nós temos que investir nos nossos catequistas. Eu já fiz mais ou menos umas contas aqui. O que uma paróquia pode gastar com dados móveis para celular, por exemplo, fica bem abaixo do que poderia gastar com uma formação. Quando a editora Paulus me leva na diocese, a editora Paulus, na verdade, cobre a maior parte dos custos, né? E a diocese cobre algum custo com as catequistas, por exemplo, né? Só que esses custos, gente, daria para a gente pegar, não está acontecendo formação presencial, pega esses custos aí, transforma em algum recurso para colocar a internet na igreja, ou para você realmente mandar dados móveis para os teus catequistas. Ontem eu falava com o meu irmão, talvez eu não vou lembrar o nome dele aqui, deixa eu pegar aqui o nome dele. Ele estava elogiando, quer ver? Ele estava elogiando o padre dele, porque o padre dele colocou internet de alta qualidade na igreja. E a internet para os catequistas usarem para vários motivos. Para motivo pessoal, para motivo... deixa eu ver se eu pego o nome dele aqui. Se eu não pegar, não tem problema. Desculpa, viu, meu irmão que está me ouvindo, talvez, e eu acabei esquecendo o seu nome aqui. Né? Muita gente que eu converso. Enfim, tudo que seja necessário para a vida da pessoa faz parte do bem-estar dela também, tá bom? Vocês concordam comigo, gente? Quem concorda com essa campanha? É claro que eu estou dizendo que quem tem um aparelho bom que não está usando, tá? Olha só, a Yara escrevendo. Yara, eu falo a mesma coisa que a Yara vai dizer. Na minha comunidade tem catequista que não tem celular. Na minha também tem. Né? Na minha, na da Yara. Né? O que mais, gente? Essa ideia é uma ideia simpática que nós podemos fazer, tá? Não é impositiva. A gente vai fazer essa proposta para os nossos CPPs, para a nossa coordenação. Não é para causar nenhuma canseira também, né? Mas eu queria que vocês realmente fizessem isso. Marca aí teu coordenador aqui, fala para ele vir aqui. Coordenador do CPP, vem aqui com a gente. Valorize as tuas catequistas. Valorize essas pessoas que dão tanto para tantas pessoas, né? Elas precisam de um retorno também, né? Mas é o essencial, queridos, é o essencial. Porque eu sei que a gente não vai conseguir, talvez, oferecer um celular para cada criança, mas nesse momento a gente pode fortalecer o nosso corpo, que é o corpo das catequistas, dos catequistas, né? O nosso corpo pastoral. Então a gente pode colaborar nisso, tá bom? Essas são as estratégias que eu queria apresentar para vocês, são simples. Retomando algumas coisas que a gente falou então, né? Vamos retomar rapidamente aqui para fechar. São 3 grandes pontos. Primeiro, cuida de você, catequista. Você é importante, né? Cuida de você porque nós precisamos de você bem e você feliz, você descansado. Segundo, faça aproximação com a família do teu catequizando. A pandemia vai passar, mas essa amizade que você vai fazer com ela não passa mais. Terceiro, trabalhando com os catequizandos, use estratégias com eles de trabalhar em equipe, de uma comunicação horizontal, de incentivar no privado, de elogiar em público, né? Peça ajuda para eles, que é um recurso muito importante. E por fim, a gente fez aqui, né, esse apelo que eu fiz, que eu quis colocar como parte da nossa formação. A formação não é só teórica, ela é prática. Se você conseguir movimentar um celular na tua paróquia, gente, já vai ser um grande progresso que a gente vai fazer, tá? Que bom. Talvez, e agora eu vou te falar mais. Eu sei que tem muita diocese aí que todo mundo tem celular. Sei disso, sei disso. Se na tua diocese todo mundo tem celular, vamos fazer uma campanha então para você reunir celulares e mandar para a diocese irmã. Toda diocese tem uma diocese irmã que está numa região de missão. Faça essa campanha. Eu sei que todo mundo guarda a caixinha do celular. Eu já separei, inclusive, a caixinha de um celular muito bom que eu tenho. Tenho 3 celulares, por que eu preciso, né? Tem um que eu não vou contar que ele está muito quebrado. Mas eu posso me desfazer de um, sim. E eu vou me articular com as minhas amigas aqui também. E você manda para alguém, tá? Você manda para alguém esse celular. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, então. Né, agradecendo aqui a vossa presença, né, agradecendo as mensagens de vocês aí. Nós não vamos conseguir apagar todos os incêndios hoje, mas certamente aquilo que nós fizermos hoje vai ser uma parte importante para que o mundo de amanhã seja um mundo melhor. E esse mundo melhor começa na tua pessoa, catequista, tá bom? A minha gratidão a você, catequista maravilhoso, maravilhosa.
Então, pensa nisso que tudo que falamos, principalmente pensa nisso que eu te falei para você descansar. Quero você descansado, pronto para o combate, né? E a mensagem final é: não desista do amor. Padre Fábio de Mello está cantando agora, né? Não desista de amar. Que bom. Traga mais pessoas para o nosso encontro, viu, pessoal? Queridos, foi um prazer ter vocês aqui nessa noite. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A você um merecido descanso, uma ótima noite de sono. Permaneça em paz e que Deus fique conosco. Graças a Deus. Foi bom ter vocês aqui.